Décadas atrás, a imigração e a descendência na Europa não era um assunto negativamente comentado pela população europeia local, mas a imigração muçulmana na Europa começou a ganhar tração principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos países europeus enfrentavam escassez de mão de obra e precisavam reconstruir suas economias devastadas. Isso levou a uma onda de acordos bilaterais entre países europeus e nações predominantemente muçulmanas, incentivando a migração de trabalhadores. Atualmente, as comunidades muçulmanas na Europa são bastante diversas, tanto em termos de origem quanto de status socioeconômico. Em alguns países, como a Alemanha e a França, as segundas e terceiras gerações de imigrantes muçulmanos estão agora firmemente estabelecidas, com muitos integrados na sociedade, ocupando cargos importantes na política, mídia, esportes e negócios. Agora vamos para a lista dos 10 países que foram mais impactados com essas mudanças. Em 10º, Bélgica. A Bélgica possui cerca de 875 mil muçulmanos, que representam cerca de 7,6% da população, são majoritariamente descendentes de imigrantes vindos do Marrocos e Turquia. Este fluxo começou em meados do século XX, impulsionado por acordos bilaterais de mão de obra, em que trabalhadores eram recrutados para suprir as demandas industriais no país. Mas a discriminação no mercado de trabalho é a questão, o que resulta em uma taxa de desemprego mais alta entre os muçulmanos em comparação com a média nacional. Políticas locais têm buscado promover o diálogo interreligioso, mas debates sobre símbolos religiosos em espaços públicos, como o uso do véu, continuam sendo polarizadores. Eles estão concentrados principalmente nas grandes cidades, como Bruxelas, Antuérpia e Liege. Bruxelas, em particular, abriga uma das maiores concentrações de muçulmanos na Europa, com bairros como Molenbeek, Sachaerbe e Anderlecht sendo amplamente habitados por essa comunidade. Em 9º, Holanda. Na Holanda, o número de muçulmanos gira em torno de 1 milhão, constituindo 5,8% da população total. A origem dessa comunidade também está ligada à imigração pós-Segunda Guerra Mundial, com trabalhadores vindos principalmente da Turquia e Marrocos. Além disso, a política de acolhimento de refugiados do Oriente Médio e Norte da África aumentou essa população nas últimas décadas. A situação é semelhante à da Bélgica. A política holandesa tem arriscado um equilíbrio entre multiculturalismo e medidas mais rígidas de integração, como requisito de testes de cidadania incluindo aspectos da cultura e língua neerlandesa. A radicalização de grupos pequenos de jovens muçulmanos já se tornou uma preocupação para o governo, levando a dor de cabeça sobre como prevenir tudo isso. Eles estão localizados nas áreas urbanas, especialmente em Amsterdã, Roterdã e Haia. Roterdã, em particular, é conhecida por muita diversidade, com uma população muçulmana que inclui descendentes de turcos, marroquinos e, mais recentemente, refugiados sírios. Em 8º, Suécia. A Suécia possui cerca de 1 milhão de muçulmanos, ou 8,1% da população, vivendo principalmente nas áreas metropolitanas de Estocolmo, Gotemburgo e Malmö. A imigração de muçulmanos para a Suécia aumentou consideravelmente a partir dos anos 1980, com a chegada de refugiados da antiga Iugoslávia, Irã, Iraque e Somália. Nos últimos anos, conflitos no Oriente Médio e no norte da África trouxeram novos fluxos migratórios, especialmente de sírios. Bairros como Rinkeby, em Estocolmo, e Rosengård, em Malmö, têm uma alta concentração de muçulmanos e foram conhecidas por muitas diferenças culturais. Embora a Suécia seja reconhecida por suas políticas de acolhimento a imigrantes e refugiados, há um crescente debate sobre a integração desses grupos. Os desafios incluem altas taxas de desemprego entre os muçulmanos e a segregação residencial, o que tem levado o governo a pensar em investir nos programas de integração ou adotar uma abordagem mais rígida. Em 7º, Áustria. A Áustria abriga aproximadamente 1,2 milhão de muçulmanos, que representam cerca de 13% da população, o que a coloca entre os países europeus com a maior proporção de muçulmanos. O influxo de muçulmanos na Áustria é o resultado da migração dos Balcãs, especialmente durante e após as guerras iugoslavas, além de trabalhadores turcos que vieram ao país como parte de acordos de migração nas décadas de 1960 e 1970. Apesar da comunidade muçulmana ser bem estabelecida, sobretudo em Viena, o sentimento anti-imigrante tem crescido, especialmente após a crise migratória de 2015. Leis mais restritivas foram introduzidas, como a proibição do uso do véu integral em espaços públicos e limites mais rigorosos na concessão de asilo. A maioria dessa população vive em Viena, a capital, com uma presença também em cidades como Linz e Graz. Em Viena, distritos como Favoriten e Ottakring têm uma alta concentração de muçulmanos, muitos deles descendentes de imigrantes turcos e bósnios.
Embora a Áustria tenha implementado leis restritivas em relação ao uso de símbolos religiosos, esses bairros são marcados pela influência muçulmana. Em sexto, Itália. Na Itália, a população muçulmana é de cerca de 2,5 milhões, representando 4% da população total. A imigração recente, especialmente de países do norte da África, como Tunísia, Marrocos e Egito, assim como da Albânia, tem contribuído para o crescimento dessa situação. As principais concentrações de muçulmanos estão nas regiões urbanas do norte da Itália, particularmente em cidades como Milão, Roma e Turim. Em Milão, áreas como Via Padova e Viale Monza já são conhecidas pela diversidade étnica e pela presença de mesquitas e centros islâmicos. Mas a Itália ainda não reconhece oficialmente o Islã como religião, o que vem criando dificuldades legais para a construção de novas mesquitas e a prática de certos rituais religiosos. Conforme o tempo passava, os muçulmanos estão cada vez mais inseridos no tecido social do país, embora as discussões começassem a aumentar. Em quinto, Reino Unido. Na região britânica, a população muçulmana é de cerca de 4,2 milhões, equivalente a 6,5% da população. A comunidade muçulmana no Reino Unido tem raízes coloniais, com imigrantes originários principalmente do sul da Ásia, como Paquistão e Bangladesh, após a descolonização. Atraídos pelas oportunidades de trabalho, muitos se estabeleceram nas cidades industriais e em Londres. Mas o cenário é um pouco mais complexo, devido à longa história de migração e à diversidade dentro da própria comunidade muçulmana. As cidades britânicas, como Londres, Birmingham e Manchester, possuem grandes traços dessa influência que participam ativamente da economia, política e vida cultural do país. As questões de islamofobia e discriminação virou quase rotina, influenciadas pelos ataques ocorridos nos últimos anos. O governo britânico tem implementado políticas focadas em coesão comunitária e financiamento de programas de combate à radicalização, como o Prevent. Ao mesmo tempo, a comunidade muçulmana no Reino Unido tem uma forte presença em diversos setores, desde negócios até a política, com membros eleitos para cargos de destaque no parlamento. Eles estão distribuídos em grandes áreas urbanas, com presença em Londres, Birmingham, Manchester e Bradford. Em Londres, bairros como Tower Hamlets e Neville abrigam grandes comunidades de imigrantes sul-asiáticos, especialmente paquistaneses e bengalis. Birmingham e Manchester também são conhecidos por seus bairros densamente povoados. Em quarto, Alemanha. Na Alemanha, a população muçulmana é estimada em cerca de 5,3 milhões, representando aproximadamente 6,4% da população total. A maioria desses muçulmanos tem raízes turcas, resultado de programas de trabalhadores convidados, ou Gastarbeiter, iniciados na década de 1960. Além disso, a Alemanha tem recebido refugiados do Oriente Médio e da África nos últimos anos, especialmente após a crise migratória de 2015. A maior concentração de muçulmanos está nas grandes cidades, como Berlim, Hamburgo, Colônia e Frankfurt. Em Berlim, áreas como Kreuzberg e Neukölln são conhecidas por essas comunidades turcas e árabes, onde a vida muçulmana é enxergada em mercados, mesquitas e instituições culturais. Apesar da influência econômica nisso, questões de integração continuam a ser debatidas em relação à educação e ao mercado de trabalho. Em terceiro, França. Na França, há cerca de 5,7 milhões de muçulmanos, o que corresponde a 8,8% da população. A maioria desses muçulmanos tem origem em antigas colônias francesas na África do Norte, como Argélia, Marrocos e Tunísia, resultado da imigração pós-colonial que se intensificou após a Segunda Guerra Mundial. Eles se concentram principalmente nas áreas urbanas, com Paris, Marsella e Lyon abrigando as maiores comunidades. Bairros como Seine-Saint-Denis, na região metropolitana de Paris, têm uma alta densidade dessa população. A vida nessas comunidades passa por desafios socioeconômicos, como altos índices de desemprego e discriminação, mas também pela influência cultural, com a presença de mesquitas, centros culturais islâmicos e eventos religiosos. Embora a França tenha uma política secular rigorosa, que inclui a proibição do uso de símbolos religiosos visíveis em escolas e outros espaços públicos, o país segue sendo um dos mais diversificados da Europa em termos religiosos.
As tensões em torno de questões como o uso do véu e a integração continuam a dominar o discurso político e social do país. Em segundo, Rússia. Nas regiões russas, especificamente na parte europeia, há entre 10 a 12 milhões de muçulmanos, representando cerca de 10% da população. A maioria reside em regiões como o Cáucaso Norte, incluindo repúblicas como Chechênia, Daguestão e Ingushétia, e áreas urbanas maiores, como Moscou e São Petersburgo. A comunidade muçulmana russa é diversificada, incluindo povos tártaros, baxires, chechenos e outros grupos étnicos. Moscou abriga uma das maiores populações muçulmanas em qualquer cidade europeia, com bairros que possuem algumas mesquitas, como a Mesquita Catedral de Moscou. Embora o Islã tenha uma longa história na Rússia, os muçulmanos também passam por problemas em relação à discriminação, particularmente em termos de etnicidade e religião, e tensões políticas relacionadas ao separatismo em certas regiões. As políticas do governo russo em relação aos muçulmanos variam de promoção de líderes religiosos a ações repressivas, especialmente em áreas instáveis, como o Cáucaso. Em primeiro, Turquia. Na Turquia, na sua parte europeia, a população muçulmana chega a cerca de 10 a 13 milhões, que chega a cerca de 99% da população. A maior parte dessa população está concentrada na região da Trácia Oriental, que inclui Istambul, a cidade mais populosa da Turquia e um importante centro cultural e religioso do mundo muçulmano. A vida muçulmana em Istambul é representada por sua rica herança otomana, com suas inúmeras mesquitas históricas, como a Mesquita Azul e a Mesquita de Suleimani. Embora a Turquia seja oficialmente um Estado secular, o Islã desempenha um certo nível de importância na vida diária e na política do país. Nos últimos anos, a política turca tem oscilado entre um secularismo estrito e um renascimento religioso, impulsionado por políticas governamentais que promovem valores islâmicos. A comunidade muçulmana na parte europeia da Turquia aproveita de uma maior liberdade religiosa, em comparação com os muçulmanos em muitos outros países europeus, dado que o Islã é uma religião que é amplamente praticada em todas as esferas da vida no país. Você já passou por alguma experiência nesses lugares? Me diga qual é a sua impressão sobre isso. Quero ler todas elas. Se você gosta de conteúdo assim sobre a Europa, experimente o vídeo que estou deixando na sua tela sobre a imigração na Suécia. Vou te esperar lá.